18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa aí no melhor Mix do Brasil. Dando sequência na programação, nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro, o ano é 2021. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Certo? Boa noite, tudo certo. Muito boa noite, obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve pra galera do aplicativo Humano e também para você que nos acompanha no Instagram, no @18 horas News. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão, nós temos hoje presentes aí para os nossos ouvintes em 100,7. Que bacana, hein? Temos sim, para você que nos acompanha, para você que gosta de aventuras, você é nosso convidado para participar e, é claro, aproveitar aí momentos muito bacanas lá no Mirage Park. Então, se você está passando agora, nesse minuto, gente, presta atenção, as duas primeiras pessoas que pararem aqui na frente da Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, as duas primeiras pessoas que pararem aqui vão levar um par de convites para aproveitar aí toda a diversão lá no Mirage Park, ok? Combinado? As duas primeiras pessoas, gente, só são 4 pares de ingresso, beleza? Você que está aí na Redondeza, aqui no Adrianópolis, na Rua Fortaleza 585, é aqui, a Mix FM. Tem aí, Karime. Corrigindo, são 2 pares de ingresso, perdão. As duas primeiras pessoas são 2 pares de ingresso, ok? Bacana. Karime Leão, vamos começar o programa hoje mandando aí, né, um alô, as nossas felicitações, o nosso salve para a galera lá, o pessoal da Rádio Difusora do Amazonas. Hoje, Karime Leão, eles estão completando lá 73 anos de sucesso e de shows direto, Karime Exato, Leão. Carlão, e muita história, hein? Só fera. Foi fundada no dia 24 de novembro de 1948. É a emissora de rádio mais antiga no Amazonas. E em 2016, a Assembleia Legislativa do Estado declarou a Difusora do Amazonas como patrimônio cultural imaterial. Então é isso aí, né, Karime Leão? Segue aqui os nossos parabéns, inclusive de toda a equipe, né, da Mix FM, né? Parabéns aí para todos da Rádio Difusora, que com sua programação popular faz parte da tradição da nossa cidade, faz parte, Karime Leão, aí, sem das dúvida. nossas vidas. Valeu, pessoal, não é isso, Karime? Parabéns! Parabéns! 18 horas. Vamos então agora aos destaques do programa 18 horas de hoje. Trabalhadores da saúde imploram por apoio à base aliada ao governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Amazonas para tentar repor as perdas que tiveram com o congelamento do salário do governo Wilson Lima. As fake news entram na mira do Ministério Público do Amazonas. Apesar do crescimento anunciado do polo industrial de Manaus em relação ao ano passado, o salário dos trabalhadores não acompanhou essa alta e até, inclusive, perdeu o poder de compra. E pesquisa revela que os principais critérios de compras para as festas do fim de ano dos amazonenses vão ser o preço e a variedade. 6 horas e 3 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a invasão de garimpeiros no Rio Madeira, aqui no estado do Amazonas, está assustando as autoridades e também agentes ambientais. Os órgãos de segurança e ambientais devem definir ainda hoje um plano contra a invasão de garimpeiros no município de Altazes, no Rio Madeira. As fotos de centenas de balsas de extração de ouro ganhou destaque, inclusive, na imprensa nacional. E a corrida de garimpeiros começou quando surgiu a informação de que havia ouro na região e que estavam extraindo grande quantidade do fundo do rio. Num áudio divulgado em aplicativos de mensagem e pela imprensa, um garimpeiro afirma que estão retirando 1 grama de ouro a cada hora do fundo do rio. Informações preliminares dão conta da existência de mais de 600
balsas só nas proximidades de Altazes e Nova Olinda do Norte. As balsas de garimpo ilegal avançam pelas águas do Rio Madeira em busca de ouro, material precioso. As movimentações de balsas enfileiradas foram confirmadas na região dos municípios de Altazes e também Nova Olinda do Norte. As balsas utilizam longas mangueiras que são lançadas até o leito do rio. Acionadas por geradores, elas sugam a terra e tudo que encontram no fundo. O material daí, que é removido, é trazido até a balsa e passa por uma esteira, onde é filtrado e devolvido depois, volta para a água, tá? Mas nesse processo, o ouro fica retido na esteira. O impacto ambiental é assustador e é forte, né? Por isso, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão estadual responsável pela gestão ambiental no Amazonas, informou que vai agir. E de acordo com o Instituto, as atividades de exploração mineral naquela região não estão licenciadas, portanto, se existir de fato, são irregulares. A extração desse ouro na região pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. É isso aí, exatamente isso, Karine. Nós, inclusive, abordamos o assunto aqui no 18 horas ontem, no dia de ontem. O repórter Hector Silva conversou com autoridades e testemunhas dessa invasão. E nós vamos acompanhar agora a reportagem. Centenas de balsas de garimpo ilegal avançam há 3 dias pelas águas do Rio Madeira, em uma região próxima aos municípios de Altazes e Nova Olinda do Norte. A cena chocou os moradores do local, que nunca viram uma quantidade tão grande de embarcações. O ambientalista Danicley Aguiar, porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace, sobrevoou o trecho invadido nesta terça-feira e disse que se assustou com o que viu. Ontem, no início da tarde, meio da tarde, na verdade, nós decolamos de Manaus rumo à comunidade de Rosarinho, né? Que é uma comunidade que fica ali no município de Altazes, faz parte do município de Altazes. E a gente pôde, de fato, no sobrevoo, identificar ali um conjunto gigantesco de balsas garimpando naquele trecho do Rio Madeira. Um trecho mais ou menos de uns 4 a 5 quilômetros. Tem ali mais ou menos umas 300 ou mais, né, balsas alinhadas garimpando na região. Órgãos de controle estadual e federal começam as articulações para tomar providências em relação às mais de 300 balsas de garimpo ilegal atracadas no local. O IBAMA informou que teve ciência do caso e já se reuniu com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para alinhar as informações a fim de tomar as devidas providências e coordenar uma fiscalização de garimpo na região. O próprio Instituto disse em nota que está buscando informações com o intuito de planejar e realizar as devidas ações no âmbito de sua competência. Quem também se pronunciou foi a Polícia Federal. Por meio de nota, a instituição declarou que está tratando internamente as ações relacionadas aos garimpeiros do Rio Madeira e que assim que forem reunidas informações e dados acerca de ações desta Superintendência Regional da Polícia Federal sobre o assunto em questão, estas serão divulgadas à imprensa. O Ministério Público Federal ainda não se pronunciou. O prefeito de Altazes, Anderson Cavalcante, ressaltou que já solicitou apoio da Marinha, da Polícia Federal e também do Ministério do Meio Ambiente. Outra medida da prefeitura foi formar uma barreira sanitária na estrada Altazes a Rosarinho, para resguardar a população, principalmente do contágio do coronavírus. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos continuar falando sobre o assunto agora com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, qual o motivo dessa corrida pelo ouro aqui no Rio Amazonas, né? O que está contribuindo para essa invasão que assusta a todos pela quantidade de balsas? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da rádio. De fato, acho que o primeiro aspecto que pode indicar isso é a ausência do Estado como regulador. Quer dizer, ninguém movimenta 400, 600 balsas no Rio Madeira da forma como movimentaram sem que o Estado tivesse percebido, o Estado nas suas diferentes instâncias. Agora, por outro lado, a gente precisa entender, a população precisa entender que em nenhum lugar do mundo a mineração trouxe desenvolvimento e trouxe melhoria das condições de vida para as pessoas. Uma meia dúzia vai ganhar dinheiro, o restante vai ficar com os efeitos danosos da mineração. Essas empresas, essas balsas, elas não saíram de onde elas estavam porque cada um do meia dúzia de garimpeiros juntou uma meia dúzia de moedas.
Isso tem muito dinheiro rodando. Dinheiro que nem são locais, são dinheiros nacionais e estrangeiros investidos nessa aventura. Então, acho que a gente precisa considerar isso, porque algumas pessoas estão dizendo assim, mas pode ser que tenha trazido emprego. Alguém há de questionar, alguém há de duvidar de que o tráfico de drogas e a exploração sexual de mulheres também gera riqueza e emprego? Mas ninguém quer essas empresas perto de gente. Por que a gente vai querer um negócio que causa dano e que empobrece, vai poluir o rio, vai criar conflitos? Né? Tem relatos de pessoas dizendo que, olha, esses caras estão chegando armados, esses caras estão botando medo nos moradores de circunvizinhos. E o poder público, ao contrário de agir com dureza, ele está tergiversando. Quando movimentos sociais vão para a rua, quando os professores vão para a rua, como que o poder público age? Com bomba, com bala, com prisão. E aí você tem um bando de criminosos reconhecido pelo Estado que são criminosos, porque não tem licença. E aí o Estado diz que vai lá conversar, vai lá apurar. Não tem que apurar, tem que expulsar essas pessoas de dentro do Rio Madeira, prender os responsáveis. Faltou a ação do Estado aí, não é? Oi? Faltou a ação do Estado, do governo do Estado do Amazonas. O governo do Estado do Amazonas e o governo federal. Certo. Porque veja, o rio é de domínio federal, para que o teu ouvinte saiba. Os rios que cortam 2 ou mais estados ou que passam de um país para o outro é de competência da União, é da área federal. Então parece que... Oi, pode continuar. A não ser que tenham acordos entre os dois órgãos, mas em regra trata... Mas o governo tem ingerência, o governo estadual ele tem ingerência nesse processo? Veja, o governo do estado é quem licencia as explorações nas suas costas, né? E ele tem o poder de polícia. Sim. Se há um crime... Então ele pode resolver. Veja, tem uma balsa explorando de forma ilegal no território do estado do Amazonas. Quem tem que cuidar disso é o governo do estado do Amazonas. Ok. Né? Mas parece que tem uma invasão meio orquestrada nesse processo. Há informações, inclusive, de facções criminosas que estariam financiando os garimpeiros. Isso tem algum fundo de razão? Procede essa informação? Olha, eu tenho extremo cuidado em fazer esse tipo de associação por uma razão muito simples. Eu vou explicar. Se a gente diz que são empresários de ramos ricos que estão financiando, a gente tem uma abordagem, certo? Se a gente diz que é o tráfico, o crime, a gente tem uma outra abordagem. Quando a gente... Imagina você, o cidadão morreu ali na porta da escola, todo mundo no dia seguinte vai fazer um protesto pedindo justiça. Se alguém disser, olha, esse cara morreu porque estava envolvido com tráfico, o protesto se isola no dia seguinte, porque as pessoas têm medo. Então, o que o poder público tem que fazer é usar a sua capacidade de inteligência, Polícia Federal, Polícia IBAMA, ICMBio, a FUNAI, porque tem áreas indígenas ali. Eles têm que entrar com comando e controle e adotar as medidas necessárias com urgência. Porque, do contrário, que eu duvido que possa acontecer, é fazer aquela história do fato consumado. Né? Paciência, já estão lá, não podemos mais fazer o que... E não pode. O senhor estuda conflitos que interferem diretamente na vida das populações tradicionais, que são os índios e os ribeirinhos. O senhor pode explicar para o nosso ouvinte o que esse tipo de ação pode causar, pode refletir para essa população? Então, o primeiro impacto direto na vida dessas pessoas é que elas ficam vulneráveis a esse poder econômico que está chegando ali, né? Ninguém vai confrontar garimpeiro armado, garimpeiro organizado. Então esses camaradas vão entrar nas tuas terras, vão entrar nos teus territórios, vão explorar as adolescentes e as mulheres dessas áreas através da prostituição. Oh, meu Deus do céu, todo lugar com barulho aqui. Pera um pouquinho. Sem problemas, a gente entende, professor, a gente entende. Vamos lá. Então, é perigoso você... Por exemplo, há 2 dias, os colegas jornalistas de vocês têm me perguntado para indicar nomes de pessoas de lá para falar da situação. Todos os contatos que eu tenho me disseram, professor, eu tô com medo, eu não vou falar porque eu tô com medo. Então, o medo é uma das principais armas
que o crime usa para subjugar as populações. Ora, o que o Estado precisa fazer? O Estado precisa estar presente. O Estado precisa mandar suas tropas policiais para demarcar e deixar claro quem é que está no comando, né? Que é o poder público e não o poder criminoso formado de quadrilha, não, com o tráfico, não importa, mas assim, a gente não pode virar uma terra de ninguém. Sem dúvida. E com relação à pandemia aí de Covid-19 que nós ainda estamos vivenciando, como é que fica essa situação aí no caso dessa invasão aí? Complica mais ainda? Prolifera? Veja, todos os números, todos os dados nacionais e internacionais têm demonstrado que o processo de vacinação derrubou significativamente as mortes e as internações. E os números, segundo a Vigilância da Saúde do Amazonas, 90% das pessoas internadas essas 2 últimas semanas eram pessoas que não tomaram vacina. Então, responderam, se você tem essas populações que não tomaram vacina, se esses garimpeiros não tomaram vacina, eles não só estão expostos, mas eles colocam a população em risco. Né? Então, uma das atitudes que o governo pode adotar, independentemente do resultado final da ação, é mobilizar também uma equipe de vigilância sanitária para vacinar quem estiver ali dentro da área e que não tenha sido vacinado, independente de qualquer outro desdobramento, considerando uma pandemia que a gente está enfrentando. Exato, professor, até porque a gente está vendo os números no interior do estado do Amazonas aumentarem, os números de casos da Covid, principalmente o avanço da variante Delta, e justamente por conta da baixa vacinação nos municípios do interior. Mas, professor, para finalizar, na sua opinião, ainda há chances das autoridades reverterem por completo essa invasão, conterem essa invasão? O senhor, como é que o senhor analisa esse conflito no momento, num pé em que está? Olha, veja, esses garimpeiros, eles não têm licença ambiental para explorar a área. Então, eles estão sob ação ilegal. Agora, há uma licença, entre aspas, uma licença política expedida pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, e uma licença política, entre aspas, expedida pelo governo Wilson Lima. Que licença é essa? Quando eles dão de ombros para as questões socioambientais. Quando eles não atuam preventivamente. Veja, quando a primeira balsa chegou em Altazes, eu duvido que o governo do estado não tenha sido informado. Ainda mais em tempos de telefone, de internet, etc. O que o governo do estado... Tem 2 semanas que essas balsas estão ali. Já tem 2 semanas. E outras estão a caminho. Assim como a gente tem... corrida do ouro. É impossível o estado não ter tido nenhuma informação a respeito dessa primeira balsa. Estamos falando aí de mais de 300, 400 e é um dinheiro muito... E é muito dinheiro investido nessa ação, não é, professor? Sim, é isso que eu estou dizendo. Há uma espécie de consenso, uma espécie de licença não dita do governo do estado e que a sociedade civil precisa cobrar. Nosso papel como sociedade civil é perguntar para o governador Wilson Lima, escuta, nós vamos permitir que, como diz o caboclo, fique tudo esculhambado? Esse tipo de crime aconteça? Está aí a pergunta, governador. Descaradamente, inclusive. Governador Wilson Lima, está aí a pergunta para o senhor, pode nos responder? Os telefones estão à sua disposição, por favor, responda a gente a essa questão, não é, professor? Exato, exatamente. Bacana. E quanto aos moradores de Altazes e região, eles precisam tomar muito cuidado para não serem seduzidos e serem cooptados com a promessa vã de emprego. Nos últimos 8 anos, mais de 300 trabalhadores foram resgatados em áreas de Minas por trabalho análogo à escravidão. Ou seja, eles foram agenciados, foram trabalhar e não receberam e sofreram sanções por conta disso. Então, assim, a gente quer emprego, as populações têm direito ao trabalho e renda, mas trabalho e renda digna e que garanta o sustento das famílias delas e não que exponha elas e as famílias a riscos e posição socioambiental. Exato. Ok, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Por nada, um abraço. Um abraço. Você. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. 6 horas e 19 minutos. Boa noite. 18 horas.
Olha, depois de serem denominados de heróis por se arriscarem todos os dias no combate ao coronavírus, os trabalhadores da área de saúde, agora imploram por apoio à base do governo do estado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Pois é, Carlão, eles querem pelo menos repor as perdas que tiveram com o congelamento do salário no governo de Wilson Lima. Representantes da categoria dizem que este vai ser um dos finais de ano mais difíceis para os trabalhadores da saúde. Vamos acompanhar mais informações sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O trabalho incansável durante os piores momentos da pandemia permanece na lembrança dos trabalhadores da saúde no Amazonas. Mas esses dias ruins, quando eram chamados de heróis, foram esquecidos pelo governo do estado e outras autoridades. Mas permanecem vivos na mente de quem, além do cansaço físico, enfrentou o sofrimento emocional ao ver companheiros de trabalho morrendo sem poderem ajudar. Esquecidos pelo poder público, hoje os trabalhadores da saúde estão tendo que mendigar por apoio junto aos deputados estaduais que votarão a lei orçamentária do ano que vem para ver se conseguem um valor maior que os 8,9% anunciado pelo governador Wilson Lima para o ano que vem, quando chega ao fim o congelamento salarial que ele mesmo propôs no início de seu governo. O descaso com os trabalhadores é denunciado pela presidente do Sindsaúde, sindicato que representa os servidores públicos da saúde, Cleidinir Francisca do Socorro. Não desmerecendo nenhuma categoria, mas é a categoria que teve à frente dessa batalha. A gente vem esses últimos dias peregrinando na Assembleia Legislativa, de gabinete em gabinete, conversando com os deputados para nos apoiar, para que vá uma emenda para a lei orçamentária, né, de 2022, a LOA, para que tenha recurso para pagar essa pendência de 25,17% que o governo nos deve. Hoje é uma lei, que é 4852, aprovada pela própria Assembleia Legislativa, pelos próprios deputados, que nós estamos falando para ele. E o governo não está cumprindo desde 2020. A lei foi aprovada em 2019 para ser cumprida a partir de 2020. Não cumpriu 2020 e nem cumpriu 2021. Ontem, os servidores da saúde estiveram com representantes do governo para lembrá-los de que ainda estão em estado de greve e que estão no limite. Entre os trabalhadores terceirizados da saúde, a situação não é diferente. Os profissionais contratados pelo governo tentam há 2 anos receber risco de vida, vale transporte e ticket alimentação, mas nem reunião conseguem marcar com o secretário de saúde, Anuar Samad. É o que diz a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho. E cada dia que passa vai ficando difícil, nós não temos resposta, já se vai para 2 anos esses profissionais desse contrato com perdas salariais, não é pouco. Nós queremos pelo menos que ele comece a pagar agora e o retroativo venha depois. Não é de hoje que a gente luta para ir buscar esses direitos deles. Vamos fazer protesto, com certeza. Estamos nos preparando para ir para a Assembleia Legislativa novamente, porque nós não aguentamos mais. Em termos de poder aquisitivo, as representantes sindicais da saúde ressaltam que esse fim de ano será um dos mais difíceis para a categoria ante as perdas, congelamento salarial e a volta da inflação. Final do ano, não sei como é que vai ser, né? A gente trabalha todos os dias esperando os dias melhores. Só que nós estamos tendo muita dificuldade, muitas barreiras, né? Com o governador Wilson Lima, estamos tentando de todas as formas resolver essa situação das pendências do governo para conosco. Ele já nos deve mais de 25%, né, 25,17%, e esses trabalhadores estão com o salário todo defasado, todo engolido pela inflação. Para os nossos profissionais da saúde, com as perdas salariais, é difícil esse final de ano, porque não teve aumento,
a inflação está aí e esses profissionais recebendo 1.400 que eles recebem com o desconto, não tem como levar esse alimento para casa. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e confirmou para a próxima terça-feira, dia 30 de novembro, a filiação ao Partido Liberal ao PL. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, a gente poderia arriscar dizer que está tudo certo, mas a gente segue não arriscando, né? Porque tudo que vem de Bolsonaro é difícil, né? Karine, o ato de filiação está marcado para o dia 30 do 11, agora terça-feira, para as 18 horas. No caso... Alô. Desculpa, Karine. Não, tranquilo. Prepara aí. A gente entende, afinal de contas, as interferências são muitas, Carlos Eduardo, tranquilo. Eu sei que você está apurando, que você está aí direto apurando para a gente as informações de Brasília. Tranquilo, meu querido, siga aí. Peço desculpas a você, mas vou retomar o pensamento aqui. O ato de filiação vai acontecer no dia 30 do 11 agora, como você disse, na terça-feira aqui em Brasília. Essa tratativa, esse anúncio, que não foi oficial ainda, Karine, vale ressaltar isso, é resultado da reunião de ontem entre o presidente Bolsonaro e o presidente nacional do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto. E ontem eles acertaram os ponteiros dessa negociação, aquilo que havia ficado pendente há 2 semanas atrás, que acabou não definindo a data, que seria no dia 22, né? Hoje é 24, que seria dia 22, há 2 dias atrás. Não rolou, não aconteceu, o casamento não aconteceu e ficou agora para o dia 30. Como é que Bolsonaro falou que vai acontecer? Ele recebeu um prêmio hoje, participou de uma solenidade do prêmio do Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados. Inclusive, ele foi a pé, saiu ali do Palácio do Planalto, atravessou a rua, foi para o Congresso Nacional, foi para o plenário, recebeu a comenda dele, o prêmio, depois voltou a pé. E nesse caminho, ele falou aos repórteres sobre essa decisão que ele tomou, segundo ele, em conjunto com Valdemar da Costa Neto, que vai ser dia 30. Vamos ouvir o que ele disse nessa abordagem dos repórteres ao presidente Jair Bolsonaro, pertinho do Palácio do Planalto. Vamos ouvir. Isso, está marcado. Agora tudo bem, acertamos. São Paulo, resto do Brasil. Estava tudo certo para ser um casamento e estamos felizes para sempre. E as questões da reunião de ontem foram acertadas, as questões estaduais. No marco foi tudo acertado. A princípio, terça-feira, está tudo certo. Acertamos São Paulo, alguns estados do Nordeste. No macro foi tudo conversado com o Valdemar, sem problema. É uma pessoa que é conhecida, por honrar a palavra, da minha parte também, né? E temos tudo para realmente ajudar na política brasileira. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro confirmando, né, para ele o dia 30, o dia, né, oficial para a filiação dele ao PL, na correria ali andando, né, Carlos Eduardo? Isso, exatamente, Karine. Por isso que eu não me arrisco dizer que é oficial. Porque ele falou isso atravessando a rua. Ele não sentou ali, ele não estava ali na presidência, não estava participando de nenhum evento, ele estava atravessando a rua. Então ele falou para os repórteres ali que vai acontecer no dia 30. A gente espera que aconteça, que seja oficial, que as coisas aconteçam, o processo político aconteça mesmo. Essas pendências que eu falei agora há pouco, Karine, você trata do seguinte, que Bolsonaro, ele quer o comando do partido. Valdemar da Costa Neto abriu as portas para ele, principalmente no que se refere ao comando dos diretórios estaduais. O Bolsonaro, ele quer que o PL, em todo o Brasil, apoie a candidatura dele à presidência da República, e todas as chapas comandadas pelo PL, lideradas pelo PL, estejam alinhadas à candidatura dele e que não tenha nenhum candidato da esquerda. Essa é a condição que ele colocou. Outra coisa,
ele quer lançar candidatos estratégicos. No caso, no estado de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o candidato ao Senado, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele quer lançar candidato do estado de São Paulo, e no estado de Goiás, que é também uma candidatura militar. Ou seja, em alguns estados estratégicos onde há muito apoio da base dele, da base da direita conservadora, ele quer lançar candidatos próprios. Essa que é a situação. Ele está preparando uma grande estratégia para fortalecer não só a candidatura dele a presidente, mas outras candidaturas a deputados federais, senadores e principalmente governadores em alguns estados, inclusive no Amazonas. Karine e Carlão. Ok. Carlão, e já tem bolsonaristas, né, anunciando a filiação aí ao PL, é o caso do pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes. Carlos Eduardo, e como é que fica a situação do deputado federal Marcelo Ramos? Ele deve sair mesmo do partido com a chegada de Bolsonaro? Karine, o Coronel Menezes, ex-superintendente da Suprema, filiado patriota, padrinho de Bolsonaro, aproveitou essa onda, né, esse boom que a notícia, que foi hoje a notícia de possível filiação de Bolsonaro ao PL. Ele anunciou que também vai ao PL. E anunciou duas coisas: vai se filiar ao PL e vai ser candidato ao Senado pelo PL, apoiando Bolsonaro, né? Ele vai concorrer à vaga do senador Omar Aziz, né, que ele vai provavelmente disputar a reeleição e vai ter Coronel Menezes como adversário, né? E o Coronel Menezes fez uma coletiva de imprensa, conversou com a imprensa e ele mandou uma provocação para o deputado Marcelo Ramos, que é do PL, é o vice-presidente da Câmara, adversário, uma oposição forte dentro do Congresso Nacional contra o presidente Bolsonaro. Ele diz o seguinte, abre aspas, se tiver o mínimo de vergonha na cara e decência, deveria deixar o partido imediatamente e se filiar ao PCdoB e até ao PT, onde estão as suas raízes políticas. Fecha aspas. Agora, a fala dele não foi ofensiva, a fala foi uma provocação. Marcelo Ramos não se sentiu ofendido, porque as raízes políticas dele vêm da esquerda realmente. O Marcelo Ramos, ele tem uma história recente com o PL, mas ele lá atrás já pertenceu a partidos de esquerda. Eu procurei o deputado Marcelo Ramos, ele preferiu não conversar com a gente por telefone, né, para mandar um áudio, como a gente sempre faz aqui, mas ele falou o seguinte, ele mandou um recado também ao mesmo tempo, falando com a imprensa, né, ele falou o seguinte: eu estou trabalhando pelo Brasil e pelo Amazonas e não tenho tempo para trocar com esse tipo de gente. Aí começou a briga, né, subiu o tom, né, também, né? Ele subiu o tom aí. Ele está mostrando mesmo, né? Ele está se posicionando. Coronel Menezes chutou a bola ali e agora Marcelo Ramos correu ali para cabecear. Então vai virar esse troca-troca político. Mas eu, como volto a dizer, eu falei com o Marcelo Ramos hoje à tarde, ele não mandou aquele áudio pra gente explicando melhor a situação, até porque é uma situação repetida, ele já falou com a gente sobre isso. Verdade. O partido, ele não se posicionou com relação à saída dele do PL, por quê? Ele não conversou ainda com Valdemar da Costa Neto. Ele ainda não se aliou com o presidente. Como a gente já falou aqui outras vezes, ele quer sair pela porta da frente, ele quer sair diplomaticamente, ele quer sair de bem com todos, porque a situação de Bolsonaro é uma situação da conjuntura política, então ele não quer ter atrito nesse campo político. Então ele disse que já está ainda conversando, mas não teve nenhum resultado. Mas a possível saída dele, o que está sendo divulgado na mídia, já está gerando um certo resultado para ele. Alguns partidos já o procuraram, como o PSD, o PSDB, o PDT, o PSD de Rodrigo Pacheco e de Omar Aziz, e também o partido que será criado, o União Brasil, que vai ser lançado em março, né? Esse partido novo, que vem da fusão de DEM com o PSL, também está procurando o Marcelo Ramos. Karine, Carlão. Isso mostra aí que, né, a campanha praticamente já começou, né? Inclusive, Carlos Eduardo, todos os presidenciáveis aí parece que já estão aí com os marqueteiros de plantão, né? Definidos aí já. Conta pra gente, como é que tá esse mercado, esse mercado de campanha, esse movimento de campanha já para 2022 aí em Brasília?
Ô, Carlão, a campanha, como você disse, já começou. A presidência da República. Todo dia a gente vem dando informação nova sobre quem está saindo, quem está entrando, quem está buscando as novas alianças. Enquanto isso, os pré-candidatos já estão ali fechando com alguns marqueteiros. Quem está fechado nesse momento? O Ciro Gomes, ele está aliado ali com o publicitário baiano João Santana. Quem lembra do caso dele, ele era publicitário ligado ao PT, já fez campanha de Lula e de Dilma, foi preso na operação. Ele é a mulher dele, né? Exatamente, junto com a esposa dele, foi solto, viveu em outro país, agora está de volta, se alinhando ali com o Ciro Gomes, e está tentando dar a ele uma cara mais jovial. E é certo, né? Ciro Gomes, ele precisa atacar os eleitores de primeira viagem, os primeiros votos, os mais jovens. Inclusive, ele tem um canal no YouTube chamado Ciro Games. E ele utiliza aquela linguagem dele tecnocrata para falar com os mais jovens sobre a política, sobre o que é o processo político. Então, ele está tentando mergulhar nesse mundo. Ele deixou um pouco de bater em Lula e Bolsonaro para tentar regimentar votos dos mais jovens. Agora, Lula, as informações de bastidores dão conta de que ele está fechando com o jornalista Franklin Martins. Franklin Martins é um jornalista de muitos anos, né, experientíssimo, mas ele não é um medalhão na área do marketing político. Ele não tem essa larga experiência como outros que a gente já conhece. Ele está ditando o discurso, promovendo, refazendo os conteúdos, tentando formar uma trajetória política para construir a imagem, né, a retórica política de Lula. Mas essa é a informação. Franklin Martins está com ele, mas não sabemos ainda se Lula vai continuar e contratar, de fato, um marqueteiro para fazer a campanha política. Bolsonaro, a campanha, digamos assim, a narrativa, né, a estratégia está nas mãos de Flávio Bolsonaro, o filho 01 dele. Agora, Moro está no Podemos, mas ainda não tem uma estratégia definida, porém, ele pode ir à União Brasil, mas por essa razão, ele está com uma empresa que está fazendo o media training dele, mas não está fazendo nesse momento a campanha política, eu quero dizer isso. Então, já estão aí os principais candidatos buscando, já estão cada um se posicionando, o seu mentor, buscando apoio já para configurar a campanha política que já começou e já está bastante quente, o Carlão e Karine. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Bom trabalho, boa noite. Um abraço para vocês, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h36, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine Leão, a seleção brasileira vai estrear o torneio internacional de futebol feminino nesta quinta contra a Índia aqui na Arena da Amazônia, às 9 da noite. O torneio todo acontece aqui em Manaus. O segundo jogo da seleção é no domingo, às 8 da noite, contra a Venezuela. Pois é, Carlão, e o último jogo da seleção é contra o Chile no dia 1º de dezembro, também às 8 da noite. Bom, a venda dos ingressos começou terça-feira também lá na Arena da Amazônia. Agora tá aí uma grande oportunidade do torcedor conferir a maior artilheira da história das Copas do Mundo, a atacante Marta, e também a despedida da jogadora Formiga da seleção brasileira. Bom programa, né, Karine Leão? Exato. 18 horas. E ainda hoje, hein, aqui no 18 horas, as fake news, né, entram na mira do Ministério Público do Amazonas. Daqui a pouco, logo depois da nossa playlist. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, tempo e temperatura, hein? Previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta. E tempo e temperatura com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 83%. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
Olha, começou na segunda e vai até esta sexta-feira a Semana do Doador de Sangue, que pretende estimular a doação e, ao mesmo tempo, agradecer a legião de doadores aqui do nosso estado. Bacana, hein? Exato, Carlão. E para falar mais sobre essa semana, está aqui com a gente, no 18 horas, a socióloga Suzete Camurça Nobre, subgerente de coleta externa do Hemoan. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então, a semana é realizada no momento em que temos aí os estoques de sangue em níveis críticos, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine, Carlos. Boa. Muito obrigado pelo convite. Sim, né? A gente está com necessidade nesse momento, principalmente do O positivo e negativo, do AB negativo e do B negativo, né? Então, a gente sempre convoca, né, os nossos doadores, mas essa semana é realmente uma semana especial para agradecer, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que os nossos doadores passaram por muitas dificuldades, né? A pandemia, alguns com problemas econômicos e tudo, mas eles estão sempre firmes, né? Sempre que a gente convoca, eles respondem. Então a gente sempre agradece muito a todos que estão lá com a gente no Hemoan. E qual vai ser a programação para esta sexta-feira? Para sexta-feira a gente tem a cabine fotográfica, a gente está fazendo uma brincadeira da roleta com premiações para os nossos doadores. Temos a entrega de camisetas também, né, que sempre fazemos, e outras atrações. Certo, ao longo da semana vão ter aí ações e atividades. Isso, ações de beleza, né, ações de cabeleireiro, corte de cabelo. Ótimo, vamos lá. Agora, assim, a gente sabe que os estoques de sangue estão sempre lá num estado crítico, né? Tá sempre assim no limite, né? O número de doadores ainda é insuficiente para garantir o estoque satisfatório para todo ano. A gente tem números para saber? Pode falar pra gente? Sim, a gente ainda está muito aquém, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem 1,6% da população brasileira doadora e o ideal seria 3%. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer, né? Aqui no Amazonas, a gente tem, por exemplo, 560 mil cadastrados, né, como doadores, mas que são doadores de repetição, né? Em 2020, a gente fez um levantamento que nós temos apenas 37 mil, né, doadores. E isso a gente tem que considerar também, né, que o doador, ele tem um tempo para fazer essa doação. Tem o prazo, né? Exatamente, entre as doações. Então, os homens, né, 2 meses, as mulheres 3 meses para poder fazer uma nova doação. Os homens só podem doar 4 vezes ao ano, as mulheres 3, né? Então, é um número baixo. Você está falando aí de doadores, né? Não é qualquer um, né, que pode ser doador. Quais são os critérios para você poder doar o seu sangue? Infelizmente, a gente também tem essa situação, né? Muitas pessoas até gostariam de ser doadores, mas não estão dentro dos pré-requisitos, né? Enquanto, de outro lado, tem pessoas que até têm boa saúde, boas condições e acabam não se interessando muito por isso. Então, existe, né? Por exemplo, pessoas que já tiveram hepatite B e C, infelizmente não podem doar. Mulheres grávidas amamentando. A situação do piercing, tatuagem recente, né? Qual o prazo para piercing e tatuagem? Piercing e tatuagem, 1 ano. 1 ano, nossa, bastante tempo. Isso. E algumas medicações, né? Antibiótico, 7 dias, anticoagulante, 10 dias. Aí já são impedimentos mais temporários que não trazem prejuízo, né? A pessoa só tem que esperar um pouquinho para poder doar. E a vacina da Covid? 7 dias. Depois, né? Depois da vacina, você pode fazer a sua doação. A Coronavac, somente 48 horas. Já pode doar o sangue.
Tá certo. Aí tem que ter aquelas outras recomendações, acima de 50 quilos para cima, de 18 anos, menor de idade, com alguma autorização do pai ou responsável, não é? Isso, exatamente, né? Precisam estar acompanhados, inclusive, né, do responsável. A primeira doação até os 60 anos de idade, e quem já é doador até 69 anos de idade pode estar fazendo a sua doação, né, desde que esteja dentro dos pré-requisitos. Não precisa jejum, né? Exatamente, tem muita gente que confunde, né? Como o exame se faz em jejum, mas a doação de sangue não, né? A doação de sangue você tem que estar bem alimentado, dormir bem na noite anterior. É importante ter dormido bem alimentado, mas assim, tem alguma restrição? Você toma um café da manhã e pode comer manteiga, leite, coisas assim? A gente sempre recomenda não fazer comer coisas muito gordurosas. Como manteiga. Né? Então, evitar mais um ovo, né? Tapioca, pão, pode comer à vontade, não tem problema. Vai comer um pernil, né? Um pernil de porco que não é. Uma feijoada aí não dá. Meia-noite eu vou dormir, vou doar, não dá, é verdade. Bacana. Qual é o tipo de sangue que prevalece aqui no nosso, né, estado aqui? São considerados, inclusive, raros, né? Sim, aqui no Amazonas a gente tem principalmente o O positivo, né? 60% da população é O positivo. É um sangue raro esse O positivo? Não? Não. Tá. Aqui é o mais comum. O sangue mais raro vão ser os sangues negativos, né? A negativo, B negativo. O mais raro é o AB negativo. Inclusive, é um do que está em falta agora, né? Estamos com estoque baixo, porque normalmente são pessoas de fora, do sul, do sudeste, que estão aqui, né? E que são doadores. A gente não tem, por exemplo, né? Nascidos aqui AB negativo. Então, a gente tem um pouquinho essa dificuldade quando a gente encontra um paciente com essa tipagem. Então, a gente já pede, se você está nos escutando, é desse tipo de sangue, AB negativo, por favor, apareça lá no Hemoan, é de boaça, você não passa mal, não faz mal à saúde, né? Você é o cara, né? Exato, doa esse sangue pra gente, né, doutora? Exatamente, né? Quem tem essa tipagem, vai ainda, né? Essa semana a gente funciona aí de segunda a sábado, das 7 às 18, na Avenida Constantino Neri, próximo da Arena da Amazônia. Então pode ir lá que a gente está para atender a todos. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa. Obrigada também, Karime. Valeu. Obrigada, boa noite. Conversamos com a socióloga Suzete Camurça Nobre, subgerente da coleta externa do Hemoan. 6h49. 18 horas. Olha, agora o assunto é o comércio, hein? Pois nas vésperas da Black Friday e com proximidade aí do Natal, o preço e a variedade são os principais critérios de compras para as festas de fim de ano aqui dos amazonenses, Karime. Exatamente, Carlão. E esses dados são da Federação do Comércio e a repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre o assunto pra gente. Vamos acompanhar. A Federação do Comércio no Amazonas divulgou nesta semana pesquisa sobre o comportamento do consumidor para as compras de fim de ano. Os dados foram coletados com uma amostra de 325 entrevistados no período de 3 a 17 de novembro. De acordo com o levantamento, entre os principais critérios que fazem uma pessoa comprar em uma loja estão preço em primeiro lugar, variedade de produtos em segundo, seguidos por localização, segurança, variedade de lojas, entre outros. O cartão de crédito ainda é o preferido dos consumidores na hora de pagar as compras. De acordo com a pesquisa, 51% devem utilizá-lo neste fim de ano. A pesquisa da FEComércio trouxe ainda dados sobre a Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira. Os preços mais baixos são o maior motivador das compras feitas na data, acompanhados de necessidades e do recebimento do 13º salário. Muitos consumidores pretendem antecipar as compras de Natal durante a Black Friday, um total de 61% dos entrevistados.
E o centro da capital amazonense continua sendo o local de preferência da maioria, devido à variedade de lojas e o preço baixo. Logo atrás estão os shoppings por conta de localização, climatização e segurança. Já sobre as compras de Natal, 90% responderam que irão sim às compras neste ano e pretendem gastar entre R$150 a R$300 com os presentes. Para os que não pretendem presentear em 2021, a principal justificativa é o fato de estarem desempregados. Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas, Aderson Frota, mesmo diante das dificuldades e consequências trazidas pela pandemia para o comércio, a expectativa é de crescimento nas vendas de vários segmentos do setor. O comércio espera que haja realmente um momento de recuperação. Com certeza não teremos um índice de crescimento dentro das nossas expectativas, mas nós acreditamos com muita veemência que vamos ter um crescimento positivo neste final de ano. O comércio, mais uma vez, dá uma resposta positiva com a criação de novos postos de trabalho. Estamos criando, nesse final de ano, mais de 1.300 empregos novos. Isso é uma demonstração da nossa força e da nossa recuperação. Sobre a intenção de gastos com o 13º salário, mais da metade dos entrevistados vai destinar o valor para a compra de alimentação e da ceia natalina, seguido daqueles que vão pagar dívidas. Guardar parte do dinheiro extra é a opção de apenas 8% dos ouvidos. Entre os que contraíram dívidas nos últimos 6 meses, 63% dos entrevistados estão endividados. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h53, a médica mastologista e chefe do serviço de mastologia da Fundação FCCOM, Ilka Espírito Santo, conquistou o prêmio Inspiradoras 2021 do Instituto Avon e plataforma universal do site UOL, na categoria Inovação em Câncer de Mama. Ilka foi entrevistada aqui no 18 horas na ocasião do Outubro Rosa, né, Karine? Oi, Carla, a gente conversou com ela, maravilhosa. Na ocasião, ela tinha acabado de receber a indicação desse prêmio, viu? E a doutora Ilka, ela foi selecionada pelo Instituto Avon por ter mobilizado em janeiro e fevereiro deste ano a transferência de 22 pacientes para passarem por cirurgias para tratar o câncer de mama lá no estado do Rio de Janeiro. Naquele período, por causa do pico da pandemia de Covid-19 aqui no estado do Amazonas, as cirurgias oncológicas precisaram ser temporariamente suspensas. Eu conversei hoje mais cedo com a doutora Ilka e ela falou sobre o significado desse prêmio. Vamos acompanhar. O significado desse prêmio é o significado do caminho que a gente está percorrendo dentro da Fundação FCCOM. Ou seja, no meio de tudo que a gente viveu, né, no colapso da saúde, a gente não esqueceu os nossos pacientes oncológicos. Muito pelo contrário, nós fizemos tudo o que era possível naquele momento para tentar oferecer aquilo também que era possível para nossos pacientes. Então, receber hoje o prêmio mostra que nós estamos seguindo corretamente. E mostra também, ganha visibilidade, na verdade, o fato da causa, né, sobre o câncer de mama, da importância da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento dessas pacientes. Então isso também é muito importante. E pessoalmente, para mim, demonstra que todo esforço para mim e para as pessoas que trabalharam nesse projeto, porque eu estou só representando a Fundação FCCOM, mas foi toda a Fundação FCCOM envolvida, serviço social, psicologia, nutrição, a enfermagem navegadora, a equipe administrativa, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, que naquele momento estava aqui no Amazonas, a FAB, ou seja, foi uma equipe inteira envolvida para tentar oferecer essa possibilidade para essas mulheres. Então me deixa muito feliz em representar as mulheres, as minhas pacientes, representar o meu estado e em especial a fundação que eu trabalho. Então isso me deixa realmente muito orgulhosa e grata à vida, né? Mix.
E os salários dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus perdeu o poder de compra nos últimos anos. E sobre o assunto, vamos começar com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Tudo bem? Então é isso mesmo, né? Apesar do crescimento anunciado do Polo Industrial de Manaus em relação ao ano passado, o salário dos trabalhadores não acompanhou essa alta e até perdeu o poder de compra, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Como você falou, temos o lado positivo aí, que é o crescimento do Polo Industrial de Manaus. Mas, em compensação, na contramão, os salários estão menores, perderam poder de compra. Segundo os indicadores de setembro divulgados pela SUFRAMA, 60% dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus ganham até 2 salários mínimos mensais, cerca aí, olha, de R$ 2.200. A média salarial hoje é de R$ 2.879. Em 2017, a média era de R$ 2.601. Se o valor fosse corrigido pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, então o valor hoje seria de R$ 3.223,20. Olha, uma diferença aí de R$ 344,08. E se a gente fizer uma comparação aí com o dólar, a perda foi maior, de 65,5%. E ainda de acordo com o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos na região norte, olha, 66% dos reajustes salariais em outubro foram com índices abaixo do INPC, que teve aumento médio aí de 1,16% em outubro e acumula alta de 11,8% em 12 meses. O que a gente espera é que o PIN continue nesse crescimento em 2022 e quem sabe aí o salário do trabalhador volte a ter poder de compra. Pois é, tirar, né, diminuir essa diferença. Afinal de contas, nós temos mais trabalhadores também, são os números positivos do PIN, só que esses trabalhadores com salário aí um tanto quanto defasados, não é? Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada também. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Agora em Manaus, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O aumento dos casos de Covid-19 na Europa devem preocupar as autoridades de saúde aqui no Amazonas. Vale lembrar que os 2 maiores picos de casos e mortes por Covid no estado aconteceram logo depois de picos também na Europa. Os cientistas têm insistido que ainda é preciso que se mantenham os cuidados contra a transmissão do vírus, que as aglomerações de fim de ano sejam evitadas e principalmente que mais e mais pessoas sejam vacinadas e completem a vacinação com a segunda dose. A Europa já tem países voltando ao lockdown, como a Áustria e a Eslováquia. Na Alemanha, os casos de Covid explodiram. Então, é preciso lembrar o sofrimento do povo do Amazonas no início do ano e tomar os cuidados que precisam e devem ser tomados com frequência. 18 horas. 6h59, Karime, Carlão, mais uma edição do 18 horas. Oi. Exato, uma rapidinho, só para lembrar, né? Exato, uma saideira aí, falar que o prefeito Davi Almeida anunciou hoje que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º para o dia 3 de dezembro e a folha salarial de dezembro para os dias 15, 16 e 17. Com a medida aí, a prefeitura vai injetar mais de 500 milhões de reais na economia local. Agora sim, boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Boa noite. Continue bem, continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.